Bom, meu aluno, vamos começar a nossa preparação a partir de agora. Foco total nas questões de informática que vem pela frente. Eu vou explicar a matéria para vocês e no final de cada aula, necessariamente, nós temos questões para resolver juntos, questões de concursos anteriores. Vamos lá então, olha só. Essa aula, que é dividida em blocos, nós vamos tratar de hardware, software e periféricos. Vem comigo a partir de agora, esse bloco é muito cobrado, vou te dar um exemplo disso, concurso do mapa do Ministério da Agricultura. No último concurso nós tivemos questões dessa aula aqui. Os meus alunos do IFOP tiveram essa aula e necessariamente foram para lá e acertaram a questão. Então, a partir de agora, se liga, hardware, software e periféricos. O que é o hardware? Quando aparecer a palavra hardware na prova, você se liga na hora, equipamentos. Software, programas e periféricos. Periféricos é uma vertente da parte de hardware, então já vi prova colocando que periférico está relacionado a software. Questão errada. Periférico está relacionado a hardware. Periféricos são os hardwares que têm a função de executar entrada de dados, saída de dados ou até mesmo as duas coisas. Na sequência aqui, nós vamos deixar essa situação bem clara para você. Vem comigo a partir de agora, divisão da informática. A informática, e lembra que tudo que eu estou falando para você, no final, tem provinha com questões de concursos anteriores para que necessariamente você teste o seu conhecimento. Ah, já sei o que eu vou fazer, professor, vou direto na prova agora. Não faça isso, porque fazer provas necessariamente sem pegar o conteúdo primeiro não tem muita validade. O gabarito dessas questões eu dou durante as aulas, certo? Então eu vou resolver a questão com você no final da aula e lá vai estar o gabarito da questão. Tanto que eu nem coloco aqui o gabarito para você resolver comigo no final e aqui no vídeo mesmo eu vou te dar o gabarito. Joia? Vamos lá então, divisão da informática dividida em 3 palavrinhas. Hardware, software e peopleware. Se cair na prova hardware, não comemora muito não, porque todo mundo sabe que hardware é equipamento. Se cair na prova software, comemora menos ainda. Por quê? Porque software é programa e todo mundo sabe disso. Agora, se cair na prova peopleware, aí você não comemora não, você pendura lá no lustre. Por quê? Porque a maioria dos seus concorrentes não tem a menor ideia do que é isso aí. Vem comigo agora e vamos começar justamente pela parte que o seu concorrente vai ter mais dificuldade. Confere para mim, peopleware representa o usuário. Sublinha aí para mim, imprime esses slides, hein, meu aluno? Sublinha aí para mim, usuário. A partir de hoje, todo e qualquer usuário na informática você chama de peopleware. Joia? Confere a segunda parte. Software. Representa a parte lógica, ou seja, os programas. Sublinha para mim parte lógica e sublinha também programas. Professor, pode falar, Joãozinho? Não imprimi não, então dá um stop e imprime esse negócio aí para você ter um material bacaninha para que você possa acompanhar essas aulas de uma forma legal e fazer algumas anotações que eu vou te pedir durante aí as nossas aulas. Então, parte lógica representa o software, peopleware representa o usuário e a parte lógica representa o software. Exemplo de software, Windows, Word, Excel, joguinho, qualquer coisa que você pensar em programa de computador, a partir de agora é software. Hardware representa a parte física, sublinha para mim aí, parte física, ou seja, os equipamentos. Então, a partir de hoje, toda e qualquer parte física do computador, você chama de hardware. Entendi, professor? Peopleware é o usuário, hardware é equipamento e software é o programa. Fácil de responder na prova. Você está pensando que na aula, na prova, vai cair assim? O usuário utiliza equipamentos para ter acesso a programas. Professor, não é não? Não. Como é que você acha que cai na prova? Julgue o item subsequente. Primeiro item, usuário utiliza equipamentos para ter acesso a programas. Beleza. Ou cai assim, usuário é o responsável pelo gerenciamento das aplicações de hardware para ter acesso às rotinas de software. Compara. Usuário utiliza equipamentos para ter acesso a programas. O peopleware é o responsável pelo gerenciamento do hardware para ter acesso às funções de software. Sou profissional de concurso público há 15 anos. Falo para os meus alunos. Mexer no computador é diferente de fazer a prova. Com esse texto que eu citei agora no final, muitas organizadoras já eliminaram candidatos que sabiam informática na prática, mas não estavam preparados para fazer uma prova teórica voltada para concursos públicos
dentro da parte de informática. Joia? Então se liga que saber a matéria é uma coisa, saber fazer a prova é outra totalmente diferente. Caiu na prova, hein? O Peopleware é o responsável pelo gerenciamento do hardware para ter acesso às funções de software. Dessa maneira, quer dizer, aplicação específica para a prova. Exemplo de hardware: teclado, mouse, monitor, aí você olha aqui, ó, pendrive, PDA, tablets e plotters. Aí na sua listinha aí embaixo, onde está o exemplo, eu gostaria que você sublinhasse para mim onde está escrito PDA, sublinha aí, tablet e plotter. Beleza, professor, o que é esse negócio de PDA? Despenca na prova, tá? Muitas organizadoras entram no mérito do PDA. Dá uma olhada aqui comigo agora. Você vai ver, por exemplo, ó, esse computadorzinho aqui, ó, com essa canetinha, isso aqui é um PDA. Sabe para que serve isso aqui? Basicamente, isso serve para computação em nuvem. Você vai, por exemplo, na rede de lanchonete aí, de fast food X, Y e Z, aí às vezes a pessoa vem te atender e ela vem com um computadorzinho e uma canetinha. Sabe com quem que ela vem? Com o que ela vem? Com PDA. O PDA é um equipamento utilizado para isso, muito utilizado na computação em nuvem. Pendrive tem ali, aqui também o tablet. Muita gente que acha que tablet é para substituir computador. PDA e tablets são parceiros especificamente na questão de computação em nuvem. Você vai estudar um pouquinho para frente comigo. O que é isso? Tablet, PDA, smartphone servem para você acessar os seus dados na internet. Você usa um repositório de dados na internet, contrata uma empresa para guardar seus dados e usa tablets, PDAs, smartphones, por exemplo, para acessar esses dados quando você estiver na rua. Computação em nuvem é uma vertente que tem despencado em prova. Ah, professor, eu nunca usei esse negócio de nuvem. Fica tranquilo que a gente vai estudar para frente. Mas deixo a pergunta para você. Você já usou alguma vez Google Drive, Dropbox? São servidores de nuvem para você armazenar seus dados. Quer mais? Você que tem aí um iPhone, você deve ter o Apple iCloud. Então você usa o seu iPhone para acessar em nuvem os seus dados que estão no servidor da Apple. Não é assim? Joia! Isso é computação em nuvem. A computação em nuvem é muito mais ampla do que simplesmente armazenar dados. Mas muita gente usa e não sabe que isso se trata de computação em nuvem. Professor, pode falar. Aqui, você colocou um negócio aqui chamado plotter. O que é plotter? Facinho, facinho. O que você acha que cai na prova? Plotter ou impressora? Tá aqui um plotter, ó. Tá vendo esse desenho aqui, esse cavalete pretinho aqui, ó? Isso aqui é um plotter. Aí fica a seu critério. É aquilo que eu comentei na apresentação do nosso curso. Você quer aprender informática? Curso errado. Você quer aprender a fazer a prova de informática? Curso certo. Como é que cai na prova? Assim, o usuário utiliza uma impressorazinha para colocar um negócio no papelzinho. Tá certo? Mas não cai assim na prova. O Peopleware poderá utilizar plotters para captar sinais gráficos da tela do computador e introduzi-los no papel. Traduzindo, o usuário utiliza uma impressorazinha para pôr um trem no papelzinho. Trem, professor? É trem mesmo. Eu sou mineiro, então é trem mesmo. Ou seja, necessariamente plotter é uma impressora. Você tem dois caminhos. Ou você reclama disso, ou você se prepara bem para isso. Ah, e tem uma dica também infalível, né? Quando as pessoas começarem aí a te falar que, não, informática é só mexer no computador que a gente faz a prova. Sabe o que você tem que fazer? Mas tem que ser convincente, hein? Isso mesmo, fulano. É isso aí, é só você mexer no computador que você faz a prova, viu? Um concorrente a menos que você vai ter lá no dia do concurso, tá? E outra coisa, você está meio desanimado ainda para saber se você vai estudar ou não vai estudar para o concurso que você quer fazer? Então, pensa aí em duas coisas. Primeiro, pensa no dinheiro. Ó, grana, quanto é que você vai ganhar lá? Segundo, pensa onde é que você vai estar em dezembro, por exemplo, desse ano. Onde você vai estar? Em dezembro, nas férias desse ano. Você vai estar lá na laje da sua casa, com os pés dentro do balde, com a sombrinha na mão? Então você não passou no concurso não, viu? Lamento informar. Mas se em dezembro desse ano você estiver em Trancoso da Bahia, na Bahia, em Fernando de Noronha, ou por exemplo, um lugar que eu adoro, Gramado comendo chocolate, lá no sul, na Serra Gaúcha, lindíssimo, sinal de que você passou no concurso, né, meu aluno? Então é questão de escolha. Para onde você vai em dezembro desse ano? Para a laje da sua casa ou necessariamente você vai para Gramado, Canela, comer chocolate,
aquele fribão que tem lá, ou vai lá passar calor lá em Trancoso também, que é bonito pra caramba, ou seja, é a sua escolha. É você que tem que escolher em que caminho, em que lado você vai estar. Joia? E lembra que aluno do IFOP não participa de concurso. Aluno do IFOP vai buscar a sua vaga. É diferente, viu? Então, vamos lá, ó, nesses equipamentos aqui que estão aqui, tudo é hardware, esse negócio que está aqui na tela, viu? O primeiro que está lá no cantinho é um PDA. Por vezes também citado em prova como handheld, mas PDA é o mais frequente. Aqui você tem também um tablet, um plotter, lá no cantinho um pendrive, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o HD, o disco rígido do seu computador. É aqui que você guarda o Windows, o Word, o Excel, os programas de uma forma geral, tá? Guardamos programas também, tem programas da instrução que são na memória ROM, que depois você vai ver comigo. Mas a unidade de armazenamento que você guarda o Windows, o Word e o Excel é necessariamente aqui no HD, também chamado de disco rígido. E aqui você tem uma placa-mãe. Essa placa-mãe, basicamente, serve para guardar os componentes que vão fazer o seu computador funcionar. Peopleware representa o usuário, hardware a parte física e software a parte lógica. Combinado? Foco total na preparação para o concurso. Vem comigo, tem mais. Office e LibreOffice /BR Office. Se liga, olha só. Quando a gente fala de software, aí a gente pensa, software é programa de computador. Presta atenção, porque esse slide aqui despenca. Quando se fala em pacote Office, imediatamente o meu aluno do IFOP vai pensar Word, Excel, PowerPoint, Access e Microsoft Outlook. O Word é para texto, Excel é para cálculo, PowerPoint para apresentações, o Access, tá anotando aí, né? Um gerenciador de banco de dados serve para fazer cadastro. Por exemplo, dentro do mapa do Ministério da Agricultura, tem um cadastro lá dentro e esse cadastro pode ter sido feito no Access. Dentro, por exemplo, de uma farmácia, tem um cadastro de remédio, um banco de dados de remédios. Ele pode ter sido feito pelo Access. Então, o que é o Access? O Access é um banco de dados. Não! Um monte de prova coloca que o Access é um banco de dados. Não. O banco de dados é informação propriamente dita. O Access, presta atenção, meu aluno. Larga esse celular aí, presta atenção aqui no tio. O Access é um gerenciador de banco de dados. Existe uma diferença entre ser o banco de dados, que é informação propriamente dita, e ser necessariamente um gerenciador desta informação. Cuidado com o jeito que a organizadora te pergunta as coisas, viu? Olha aqui, ó, Microsoft Outlook. Microsoft Outlook é um programa que serve para enviar e receber e-mails. Esses 5 programas fazem parte do pacote Office. Joia? Cuidado que tem um chamado Outlook Express, que faz a mesma coisa do Microsoft Outlook. Ele é mais limitado, mas a função dele é enviar e receber e-mail também. Esse programa Outlook Express não vem com o pacote Office, ele vem com o Windows XP. É uma diferença relevante, viu? Toma cuidado com isso na sua prova. Já vi provas afirmarem que o Outlook Express é integrante do pacote Microsoft Office. Questão errada. Outlook Express faz parte do Windows XP e só, viu? Não tem no Windows 7, Windows 8, Windows 10, não tem nada disso. Confere para mim aqui do lado, que vem uma coisa que tem caído muito em prova. Eles citam que no seu computador, geralmente, você usa o Word para texto. Aí te perguntam assim, qual é a alternativa para o programa Word no pacote LibreOffice ou BR Office? São nomes diferentes para o mesmo pacote. Presta atenção. Writer, Calc, Impress, Base são programas integrantes desses pacotes, LibreOffice ou BR Office. E a equivalência do Word se chama Writer. Quer dizer, o que é o Writer? Editor de texto. Equivalência do Calc é o Excel. Equivalência do Impress é o PowerPoint. Equivalência do Base é o Access. E percebe que a equivalência do Microsoft Outlook está em branco. Por quê? Porque não tem. Como é que pergunta na prova, professor? Fácil. Fulano utiliza o Word. Assinale abaixo a alternativa no pacote LibreOffice. Você vai marcar para mim que é o Writer, que é a alternativa necessariamente nesse pacote. Ficou claro, meu aluno? Tranquilo?
Cai na prova, vão cair na real? A maioria não sabe nem o que é Access, quanto mais qual que é a equivalência do Access no pacote LibreOffice. Quer dizer, ou seja, a prova é feita para te eliminar. Ou você fica reclamando disso o tempo inteiro, ou você se prepara para isso. O Access é para banco de dados no pacote Office, e o Base é para banco de dados no pacote LibreOffice ou BROffice. Esses programas que você está vendo aqui, Writer, Calc, Impress, Base, vou te dar uma dica. São softwares livres. Ah, eu sei o que é isso, professor. Pode falar, Joãozinho. Software livre é a mesma coisa que programa de graça. Bom, se alguém te falar isso, mas tem que ser na hora e convincente. Isso mesmo, fulano. Programa livre é programa de graça, viu? Ó, menos um que você concorda no dia da prova. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O programa livre, o software livre, ele pode ter custo? Pode. O software livre pode ser de graça? Pode. A diferença é muito simples. Softwares livres podem gerar custo no quesito alterações. Ou seja, é muito comum você ver o seguinte, em prova, programa livre é obrigatoriamente de graça. Presta atenção agora que eu vou acertar a colocação para você conseguir acertar a questão da prova. O programa livre é de graça? Sim, o programa é. Agora, esse programa é isento totalmente, sem possibilidade de custo? Não. Como assim? O programa livre é de graça, o Writer é de graça, o Linux, que é um programa livre, é de graça, só que esses programas podem sofrer ajustes. Estes ajustes podem ser cobrados. Então, eu queria que você se ligasse muito em prova, que o programa livre, ele não tem custo, mas ele pode gerar custo nas alterações, nas modificações que você pode fazer e vender para as outras pessoas. Eu vejo muito em prova a seguinte afirmação: programa livre é aquele obrigatoriamente de graça e sem nenhum tipo de custo. Falar que o programa livre é de graça não está errado. Agora, falar que o programa livre é obrigatoriamente isento de qualquer tipo de custo, absolutamente errado. Exemplos de programas livres, por exemplo, o Android que você tem no seu smartphone, ele é um software livre. Significa que o programa é de graça? É, mas as alterações feitas no programa não são necessariamente gratuitas. O Linux é um software livre, o BROffice é um software livre, o Google Chrome é um software livre. Isso significa que os programas são de graça, mas eles não são isentos de qualquer tipo de custo, porque as alterações podem gerar custo. Qual é o conceito certinho para software livre? Simples. É aquele programa que é de graça, mas gera custos nas suas alterações. Essas alterações podem ser cobradas ou não a critério do desenvolvedor do programa. Qualquer pessoa pode alterar o programa livre que o Paulo fez? Pode, sem problema nenhum. Os programas de lá, Word, Excel, PowerPoint, até chegar aqui no Outlook, Windows também, não são softwares livres, porque eles não permitem alterações no seu código-fonte, que é o projeto do programa. Agora, programas como Writer, Calc, Impress, Base, Google Chrome, Linux, são softwares livres. Por uma questão de preço, não, porque eles têm o código-fonte aberto, o projeto do programa aberto e permitem alterações nesse projeto. Essas alterações podem não ter custo, a critério de quem fez a alteração, e podem também ter custo. Qualquer pessoa pode alterar o código-fonte de um software livre e pode cobrar ou não por isso, certo? Quero que você faça uma revisão desse primeiro bloco da aula de hardware, software e peopleware, né? Hardware, software, periféricos, e no próximo bloco nós vamos continuar com essas aplicações, certo? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo bloco.